O artesão e a negociação. Parte 2. Ains foi levado a uma sala onde anões esperavam. Resplandecente em sua panóplia completa, Ains avançou de peito empinado. Suas costas estavam retas, cabeça erguida, um porte de rei. O brilho obsidiana de sua aura resplandecia suavemente atrás, como o aroma de perfume. Certamente ninguém iria desprezá-lo depois de todos esses preparativos. Ele manteve a varinha, que substituiu o cetro real, em sua cintura. Foi infundida com uma magia de primeiro nível, mas como ele não tinha intenção de ativá-la, não deveria causar nenhum problema. Depois de se inspecionar de cima a baixo, sentiu que essa indumentária estava um pouco em desacordo com o objetivo de buscar relações amistosas, mas Aura e Chautiar aprovaram fortemente. O problema era que as duas o viam com grande consideração, então ele se sentiu desconfortável em confiar em suas opiniões. Assim, perguntou Zenberu o que ele achava. Depois de alguma inquietação, de ser questionado sobre algo que estava fora de seu campo de expertise, Zenberu finalmente disse algo como: esse traje certamente inspira admiração em qualquer um que o vê. Após considerar seus dizeres, ele veio para cá. No entanto, os anões que encontrou ficaram pálidos, suas posturas estavam inquietas com nervosismo. Claro, isso também foi uma reação apropriada a um rei. Anunciando a chegada de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Ele ouviu um anão anunciar do outro lado da porta. Quando foi aberta, Ains entrou na câmara. Parecia uma sala de reuniões e havia 8 anões ali. Aliás, ele havia aprendido seus nomes, seus postos, sua aparência e características através do comandante-chefe. Havia o sumo sacerdote da terra, que governava tudo relacionado à magia. Ele dominava os lançadores de magia divinos e até os arcanos. Havia o forjador-mestre, que controlava toda a produção derivada das forjas. Havia o comandante-chefe que os trouxera para cá. Ele era responsável por todas as questões de segurança e militares. Certa vez, ele comandará muitos soldados anões, mas o fato de ter apenas menos de 100 homens tornava o título uma piada. Havia o diretor de produção alimentícia, que administrava a produção de alimentos e outras indústrias que não diziam respeito às forjas. Havia o secretário de gabinete, que estava encarregado de tudo o que estava fora da jurisdição dos outros líderes aqui. Havia o mestre cervejeiro, que estava neste conselho porque tinha que haver uma posição de liderança para o passatempo favorito do povo anão, o álcool. Havia o mestre de cavernas e minas, que tinha muito poder nessa cidade devido à sua influência sobre a esfera de mineração e extração de recursos. Uma vez, houvera uma organização chamada de Guilda Mercantil, mas devido à falta de comerciantes e do comércio em geral, o título mestre da Guilda Mercantil era agora uma posição vazia encarregada dos assuntos estrangeiros. E esses foram os 8 deles. Ains lentamente passou seu olhar através de todos. 7 ficaram encarando-o. O último, o comandante-chefe, tinha uma expressão de fadiga no rosto e seus olhos se encontraram com os de Ains. Ains fingia ser a epítome da tranquilidade, mas seu coração estava no caos. Ei, eu não consigo nem diferenciar um do outro. Talvez alguns deles tenham barbas mais curtas do que os outros, mas não é tudo do mesmo tamanho. Será que mentiu para mim? Ele deve conseguir notar as diferenças. O que eu faço agora? As memórias de Zenberu representavam todos com rostos idênticos, e a princípio Ains pensou que era simplesmente porque o homem-lagarto via todos os anões como idênticos. Na ocasião até sentirá que a capacidade de Zenberu de reconhecer rostos precisava ser melhorada. Entretanto, não foi o caso. Me perdoe, Zenberu, eu duvidei de você. Todo o tempo estava me dizendo a verdade. Neste mundo, não havia prática de troca de cartões de visita em reuniões, um fato que ele há muito lamentava. Mas agora não era hora para lamentações, então reuniu sua força de vontade. A seguir precisava se apresentar do modo que já havia feito várias vezes. Por ter 2 guardiãs e um subordinado de seu subordinado presentes, ele não podia permitir que o vissem ridicularizado. Se ao menos eu não tivesse trazido vocês. Era tarde demais para se arrepender. Afinal, a sorte está lançada. Ainda assim, enquanto se empolgava, não havia um único traço de que iriam falar entre os presentes. O silêncio permaneceu ininterrupto por 1 minuto inteiro depois de sua chegada. O que está acontecendo? A prática padrão é a empresa começar apresentando sua equipe, não? O comandante-chefe não deveria fazer isso. Ou sou eu que devo dar o primeiro passo? Não sou tão versado em etiqueta assim, não quero parecer grosseiro. Segundo a etiqueta cortês, os inferiores não podiam dirigir-se diretamente ao rei. A interação direta exigia uma permissão de algum tipo. Em outras palavras, o rei é intocável. Portanto, se Ains iniciasse o diálogo, os anões o menosprezariam. Buscando resposta nos anões, o que ele encontraria? Um sim, ou um não. Bem, duvido que alguém me despreze, dada a situação do país e as ações que tomei.
Se isso realmente acontecer, então posso dizer que não vou negociar com um bando de sem educação. Tendo-se decidido, Ains decidiu fazer o seu discurso. Eu sou o governante do reino feiticeiro, o rei feiticeiro Ains ou Algon. Os anões começaram a se mover, como se fossem reconectados a uma fonte de energia. Nós lhe oferecemos boas-vindas, soberano do reino feiticeiro, Vossa Majestade Ains ou Algon. Podemos oferecer um lugar? Há lugares para seus estimados seguidores bem ali. Ains assentiu, e então foi levado para o que ele chamava de lugar do aniversariante. Sentou-se com desenvoltura majestosa, usando movimentos que praticara repetidas vezes. Chaltiar, Aura e Zemberu se sentaram logo atrás. Então, nos apresentaremos. Em primeiro lugar, neste país eu sou o. E assim, os anões deram seus nomes. A apresentação parecia ter passado sem problemas, mas Ains não conseguiu conter suas preocupações. Apenas manter seus respectivos nomes em mente já era difícil. Ter que associar cada um desses nomes e títulos a um rosto estava se mostrando um grande desafio. Os nomes eram fáceis de lembrar, mas acrescentar o título no meio disso o deixava desconfortável. Coisas como Mestre de Cavernas e Minas ou Mestre de Minas e Cavernas só pioraram as coisas. Ainda assim, Ains se esforçou para decorar. Ele não teria sido capaz se não tivesse perguntado ao comandante-chefe anteriormente. Por favor, permita-nos agradecer em nome do país. Sem Vossa Majestade, nosso país teria sido destruído, disse o mestre de Cavernas e Minas. Todos os anões presentes assentiram em resposta. Os membros do conselho aparentemente se revezavam na liderança, então o líder desta vez era o mestre de Cavernas e Minas. Não é nada demais. Salvar alguém em apuros é senso comum. Vossa Majestade é verdadeiramente magnânimo. Nós certamente o ajudaremos da melhor maneira possível no que estiver ao nosso alcance. Contudo, temo que não possamos atender às expectativas daquele que salvou nossa nação com apenas 2 soldados de suas tropas. Não é para tanto. Meu reino pode ser poderoso no sentido militar, mas existem algumas inadequações quando se trata de outros campos. Eu ficaria muito grato se pudessem me ajudar nesses aspectos. Entendo. Ficaríamos contentes em ajudar Vossa Majestade a ajudar o reino feiticeiro. No entanto, antes disso, oramos para que Vossa Majestade nos informe o motivo de vossa visita ao nosso país, se for conveniente. O comandante-chefe já nos disse, mas gostaríamos de ouvir diretamente de sua pessoa. O mestre de Cavernas e Minas estreitou os olhos ligeiramente. Não tente nos enganar. Era o que seu semblante dizia. Essa determinação inflexível era palpável. Não posso esperar que todos me recebam de braços abertos. Bem, dada a diferença de poder entre nossas nações, qualquer um seria cauteloso. O mesmo valia para Ains. Se a guilda mais bem classificada de Yggdrasil, Serafim, oferecesse um item de classe mundial e pedisse para negociar, Ains também suspeitaria de algum tipo de armadilha. Portanto, ele não estava descontente com a reação dos anões. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar relações amistosas entre nossas nações. Então, gostaria de me envolver no comércio. Então é isso. Eu ouvi de um de seus compatriotas que a alimentação base de seu povo são cogumelos e carne, correto? Lembro-me de algo sobre fazendas no sopé da montanha, onde produzem legumes frescos, mas aparentemente são poucas e sua variedade é bastante limitada. Minha nação pode fornecer legumes frescos, destilados alcoólicos de reinos humanos e do reino feiticeiro. Os senhores têm algum interesse nisso? O tema envolvendo álcool fez os olhos dos anões brilharem. Foi uma reação muito franca. Eu também ouvi dizer que seu país negocia com a nação humana a leste, mas não em grande escala. De fato, nosso tráfego é o equivalente ao levado por 20 anões. Atualmente, estamos desenvolvendo itens mágicos que podem conter um suprimento ilimitado de carga. O mestre da guilda mercantil deu essa resposta. 1. É verdade que há poucas caravanas comerciais devido às perigosas estradas na montanha. Sim. Já outro anão forneceu uma resposta mais completa. Não podemos carregar muitos bens devido aos declives e ao perigo dos caminhos da montanha. Além disso, mover-se em grupos chama a atenção dos monstros. Existem muitos monstros que atacarão, independentemente do número de suas presas. Em particular, as emboscadas aéreas são difíceis de lidar. Era verdade que os métodos convencionais de negociação exigiriam grande esforço. O Império só se envolveu em comércio limitado com os anões devido à falta de lucro em fazê-lo. No entanto, foi precisamente essa razão que os tornou um parceiro comercial muito lucrativo para o reino feiticeiro. Infelizmente, a única exportação notável que o reino feiticeiro poderia ostentar era seus mortos-vivos. Contudo, para a nação anão, mesmo os alimentos comuns venderiam bem. Acho que encontrei um ótimo parceiro comercial. Ains sorriu maldosamente por dentro quando fez sua pergunta.
Se esse é o caso, então devo recomendar ainda mais as relações nacionais comigo, com o reino feiticeiro, para que possamos exportar alimentos. Ainda não perguntamos sobre a localização precisa do reino feiticeiro. Podemos transportar nossos bens comerciais lá por conta própria. Sinto que trafegarem por caminhos tão perigosos impõe grande risco ao seu povo. Eu sinto que a minha nação deve assumir a liderança no estabelecimento de uma rota comercial adequada para que seu povo possa transportar produtos com segurança. Quando isso acontecer, vagões e carruagens serão capazes de mover-se tranquilamente. Claro, eles não serão puxados por animais frágeis como cavalos, mas por outras feras de carga. E tais feras seriam mortos-vivos. Um dos anões, com o rosto cheio de repugnância, perguntou. Ains lembrou que ele aparentemente era o forjador-mestre. Precisamente. Eu proponho o uso de vagões de carga mortos-vivos, que possuem o poder de se defender e nunca se cansarão. Eles certamente contribuirão como excelentes ferramentas de transporte. Na verdade, nossa nação faz uso deles, e a aceitação dos cidadãos está muito boa. E há outras diversas vantagens. Assim que estava prestes a iniciar uma apresentação entusiasmada, o forjador-mestre o interrompeu. Não é verdade que os mortos-vivos atacam os vivos. Ains amuou internamente, mas respondeu com suprema confiança. É uma presunção comum por ser um estereótipo da raça. E para ser justo, é verdade. Os mortos-vivos são seres que odeiam e atacam os vivos. Contudo, Ains colocou ênfase particular antes de continuar. Sob minha autoridade absoluta, os mortos-vivos do reino feiticeiro não apresentarão nenhum problema para vocês. Podem ficar tranquilos quanto a isso. A boca do forjador-mestre apertou em forma de. Ele não parecia acreditar. Ele deve ter tido uma experiência ruim onde algum morto-vivo matou sua família, algo assim. Quando contemplou essa possibilidade, ele achou ser um bom momento de jogar um de seus trunfos. Além disso, minha nação pode fornecer mão de obra. Mão de obra. Em meu caminho para cá, falei com um de seus compatriotas que salvei dos coagoas. Ains não tinha feito de propósito, mas não fora um acidente, então decidiu se expressar como se tivesse feito um favor. E ouvi falar do trabalho que acontece nas minas de seu país. Mesmo sendo um trabalho para os mineiros de seu povo, os mortos-vivos podem lidar com isso para vocês. Como? Eles podem mesmo fazer isso? Os olhos do mestre de cavernas e minas se alargaram, parece que mordeu a isca. Claro. Eu conduzi um experimento em nações humanas, executaram as tarefas com perfeição. Na verdade, o dono das minas que os alugou até pediu que eu fornecesse mais mão de obra. Ele tinha ouvido falar disso de Albedo quando ela lhe enviou uma mensagem preocupada, então não era mentira. Então já fez esse tipo de coisa em nações humanas. O mestre de cavernas e minas murmurou como se maravilhado. Parece que o seu país está familiarizado com as características especiais dos mortos-vivos. Bem, apenas os traços mais comuns. Disse o sumo sacerdote da terra. Ains decidiu tentá-los mais com as possibilidades. Então, confio que não preciso elaborar os motivos de serem excelentes trabalhadores, não é mesmo? Os anões trocaram olhares e começaram a falar um após o outro. As palavras de Vossa Majestade são compreensíveis. Ainda mais se pudéssemos controlar com segurança essa mão de obra. Ser capaz de realocar a mão de obra atribuída à mineração é uma proposta tentadora. Contudo, provavelmente seria seguido por dúvidas sobre se realmente poderiam confiar nos mortos-vivos. Era natural que se sentissem em conflito a respeito de um método que era diferente do modo como vinham praticando até então. Em última análise, isso era apenas publicidade para os produtos de sua empresa e não uma tentativa séria de fechar uma venda. Claro, se pudessem aceitar a oferta de mão de obra, isso certamente deleitaria Ains. Bem, apenas quis deixar claro que tenho muito a oferecer. Eu entendo seu mal-estar em relação aos mortos-vivos. Vossa Majestade, antes disso, gostaria de fazer uma pergunta sobre os mortos-vivos. Poderíamos comprá-los como uma força defensiva? A pergunta do comandante-chefe causou distúrbios através dos anões. Comandante-chefe, é muito arriscado confiar no poder militar de outras nações para manter a paz. E acha que eu não sei. Mas os mortos-vivos do reino feiticeiro são extremamente poderosos. Com eles por aí, não precisamos temer nenhum ataque dos coagoas. Há muitos benefícios em comprá-los como uma linha defensiva final. A coisa mais importante, a coisa que todos devemos considerar, é a segurança de nossa nação. Agora que perdemos nossa fortaleza, o poder é mais necessário do que qualquer outra coisa. Ainda assim, não vê que é muito mais perigoso ter as mãos de outra nação ao redor de nossas gargantas. Já disse os meus motivos, agora não é hora de termos essa conversa. O forjador-mestre e o comandante-chefe se encararam. Vamos deixar assim. Resolvam seus desacordos em particular.
Isso não é coisa que se diga diante de Sua Majestade, que teve o trabalho de se deslocar até aqui. Perdoe essa gafe, Vossa Majestade. Foi apenas um atrito causado pela natureza atraente de suas propostas, ficaríamos muito gratos se permitisse que passasse despercebido. Enfim, posso saber o que deseja desse país? Eu sinto que não temos praticamente nada a oferecer, Vossa Majestade. Não penso assim. Primeiro, desejo minério. Os estoques do meu país são limitados. Entendo. O mestre da guilda mercantil sorriu e completou. Então é por isso que sugeriu que empregássemos mortos-vivos. Se pudéssemos escavar minérios em grandes quantidades, haveria um superávit suficiente. Em outras palavras, deseja manter o preço de minério baixo. É isso? Ains não tinha pensado tão longe, mas assentiu e fingiu que era o caso. Certamente. Parece que leu minha mente. Uma salva de entendi, soaram. Além disso, eu gostaria das armas e armaduras feitas nas forjas de sua nação. Ouvi dizer que o equipamento de batalha de seu povo é de ótima qualidade. Todas as pessoas a quem Ains havia perguntado a respeito concordaram que esse era um fato inegável. Todavia, armas e armaduras de qualidade feitas em grande escala eram mais caras. Se eles comprassem dos anões, então haveria menos armeiros e armadureiros no reino feiticeiro. Se houvesse uma clara diferença tecnológica entre os dois países, seria melhor melhorar a tecnologia da própria nação do que tomar a atitude tola de comprar grandes quantidades de armas e armaduras de qualidade superior. Mas, se não houvesse competição, os ferreiros do reino feiticeiro não aperfeiçoariam suas habilidades. As armas e armaduras compradas dos anões podem servir como um estímulo positivo. Naturalmente, havia muitas maneiras de lidar com isso, como a cobrança de tarifas e coisas do gênero. Era preciso garantir que ele pudesse lucrar com os anões sem ficar constantemente importando, entre outras dores de cabeça. A resposta simples seria entregar tudo isso a Albedo e Demiurgo. Contudo, Ains também tinha suas próprias considerações. Seu plano era limitar as vendas à recém-fundada nova guilda dos aventureiros ou alugá-las para aventureiros. Os preços baixos eram muito atrativos para os aventureiros, e mantê-los vivos também beneficiaria o reino feiticeiro. Se pudessem vender produtos antigos a preços baixos, isso contribuiria para aumentar as taxas de sobrevivência de aventureiros. Embora não tenhamos agradecido a Vossa Majestade por ser tão objetivo em seus motivos, creio que essas sejam questões que não podem ser respondidas imediatamente, em particular o que é relativo ao equipamento de guerra. Poderia nos dar um tempo para analisar? Claro. Discutam à vontade. Eu não ficarei chateado, mesmo se não pudermos iniciar o comércio imediatamente. Meus próprios subordinados já estão equipados com equipamentos de ponta. Eu apenas desejo adquirir armas e armaduras para o meu povo. É agora ou nunca. Pensou Ains. Agora era o momento crucial. Era hora de colocar a cereja por cima do bolo. Em relação aos Quagoas, vamos discutir. A tensão imediatamente encheu o ar. Eu de bom grado lidei com a invasão Quagoa sem pedir nada em troca. Concorda comigo, comandante-chefe? De fato. No entanto, o que teria acontecido se eu não estivesse por perto? Se Sua Majestade não estivesse por perto, teríamos que confiar em um único portão para bloquear o avanço inimigo. Uma vez que o portão fosse violado, precisaríamos mobilizar os cidadãos para uma batalha decisiva dentro da cidade, a fim de ganhar tempo para as crianças fugirem. Eu imagino que teria sido o caso. Todos os anões tinham expressões amargas em seus rostos. Talvez tenha sido devido ao relatório anterior do comandante-chefe, mas a total ausência de objeções ou contra-argumentos expressou a sua superioridade a todos. Não havia ninguém presente que fosse motivado por idealismo, emoção ou ganhos pessoais. Se houvesse, em particular se possuísse autoridade ou influência, tudo o que conseguiriam seria perder tempo com conversas fiadas sem sentido até a reunião ser encerrada. Assim, o fato de não haver era digno de elogios. Se possível, explique mais detalhadamente. O que essa batalha decisiva implicaria? É difícil responder porque não sabemos a total força do inimigo. Se supormos que houvessem 1000 Quagoas, estaríamos em uma situação complicada. Repeli-los seria muito difícil, e tudo o que conseguiríamos seria enfraquecer nossa nação devido à perda de recursos e mão de obra. Por que acabou assim? O comandante-chefe murmurou. A fortaleza na Grande Fenda sempre fora muito forte. Os anões se tornaram arrogantes, acreditando que nos defenderia de qualquer mal. Ains concordou. O fruto amargo de seu descuido acabou recaindo em Chaltiar. Temos apenas um as na manga e, quando for derrotado, será o nosso fim. Por isso sinto que precisamos de outro trunfo, no caso, o poder de Vossa Majestade. Ains levantou a mão para silenciar os anões, que pareciam prestes a falar. O comandante-chefe poderia ter tomado as rédeas da conversa, mas Ains ainda não terminara.
Os Quagoas foram repelidos por enquanto, mas Feujra ainda não está segura. Essa é a minha opinião. As expressões nos rostos dos anões ficaram universalmente azedas. Depois de certificar-se de que todos estavam plenamente conscientes da questão levantada anteriormente, Ainz decidiu aproveitar o momento e falar. Sem mim, será muito difícil repelir a próxima invasão dos Quagoas. Mesmo para alguém como eu, a destruição de uma nação com a qual estou prestes a começar a negociar seria bastante problemático. O que decidiram? Não vão fazer uso da minha força. Dado o poder da minha nação, posso garantir que sua nação não será atacada por um tempo. Sim. Por exemplo, eu creio que poderia ajudar a recuperar o local que hoje é um ninho de Quagoas, a antiga capital de seu povo. O ar pareceu estremecer. Foi uma reação inteiramente nova. O mestre de cavernas e minas lambeu os lábios. Vossa Majestade, quer dizer que tal coisa seria possível? Se eu fizer os preparativos, sim. O forjador mestre cruzou os braços e olhou para Ainz. É tudo muito bom para ser verdade. Por que quer tanto assim nos ajudar? O que quer de nós? Ei, olha como fala. O forjador mestre bufou das palavras de seu colega. É como um estranho lhe presentear com uma garrafa de vinho. Você realmente acha que não há algo por trás? Uma pergunta razoável. Então deixe-me ser franco. Uma das razões é porque acredito que é melhor estabelecer relações diplomáticas com o seu país do que com os Quagoas. Como cavalheiros de boa-fé, acredito que entendem os conceitos de bom senso e que me devem uma certa dívida de gratidão. Agora, considere um lado que está prestes a vencer e outro que está prestes a perder. Quem será o mais grato com a minha ajuda? Esse é o caso. Além disso, gostaria que essa dívida fosse paga não em palavras, mas de maneira material. Isso leva a outro motivo. Claro, vamos discutir o pagamento. Então deseja ouro, metais raros, ou minérios exóticos? Ou deseja direitos de mineração também? Claro. Ainz queria dizer, mas engoliu suas palavras e resistiu ao impulso de falar. Não, eu quero algo diferente. Eu quero recrutar os ferreiros rúnicos deste país para a minha nação. Os anões piscaram como um só. Como é? E por que desejaria isso? O forjador mestre franziu a testa mais profundamente que os outros. É porque armas e armaduras rúnicas são muito raras nas nações que cercam o reino feiticeiro. Eu acho que são artigos muito valiosos. Em outras palavras, são muito importantes. Por isso, pensei em recrutar os ferreiros rúnicos e fazer com que produzam equipamento de guerra em minha nação. E vai levá-los como escravos? Ainz suspirou com o tom exagerado do forjador mestre. De forma alguma. Não escutou meus dizeres. Eu disse que desejo abrir laços internacionais e começar o comércio, não? Realmente acha que eu levaria o povo de tal nação parceira como escravos? Francamente, estou um pouco desapontado. Tudo o que tenho em mente é recrutar os ferreiros rúnicos e fazer com que produzam equipamentos rúnicos no meu país. Nesse caso, e se lhe dermos prioridade máxima nas vendas de equipamentos rúnicos? Não valeria a pena o investimento. Se desejam usar minha força, então devem deixar os ferreiros rúnicos trabalharem no reino feiticeiro e nos permitir formar um monopólio na venda dos produtos derivados do trabalho deles. Isso é o que minha nação quer e é o preço de recuperar sua antiga capital. Quando podem me dar uma resposta? Os anões se entreolharam. Entendo. Talvez amanhã. Isso pode ser um pouco problemático. Interveio o comandante-chefe. Não esqueça que a cidade ainda corre o risco de ser atacada pelos Quagoas. Mesmo que Sua Majestade aceite a tarefa de derrotar os Quagoas, levará tempo para ele reunir suas tropas. Tenham isso em mente, não podemos esperar até amanhã. Devemos dar-lhe uma resposta imediatamente. Ainz olhou para os anões. Sei que não é meu local de fala nessa situação. Se a situação que se encontram piorar, cumprir minhas promessas anteriores se tornará mais complicado. Assim, terei que adicionar várias outras condições. Afinal, um trabalho feito de última hora sempre sairá mais caro do que um encomendado previamente. O comandante-chefe está certo, e as palavras de Vossa Majestade também são muito sensatas. Pedimos desculpas pelo incômodo, mas poderia ir na sala de antes, Vossa Majestade. Gostaríamos de chegar a uma conclusão o mais rápido possível. Sem problemas. Irei aguardar lá. Com isso, Ainz se levantou e saiu da sala na companhia de seus subordinados.